Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? E na nossa aula de hoje nós vamos ver a temática de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Essa temática socioeconômica muito comum nos dias atuais, vista e debatida em todo o cenário mundial, né? Essa temática dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. Hoje nós vamos ver quais são as características e os critérios para classificar países como desenvolvidos ou em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, tá? Então essa é a temática da nossa aula de hoje, tá? Aqui nós temos no nosso primeiro slide uma configuração que mostra justamente essas características, tá? Nós temos aqui, certo, a diferença, a amplitude entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, essa terminologia que ambos recebem, tá? E as classificações, ou seja, a ferramenta para classificar as diferenças entre países desenvolvidos ou em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, ela vai estar ligada a seu nível socioeconômico, tá? Então, a partir de características socioeconômicas, os países poderão ser classificados dentro dessas três configurações. No caso aqui, as duas principais, que são o quê? Os desenvolvidos e os subdesenvolvidos, tá? E a partir desses critérios, desse nível socioeconômico, certo? As Nações Unidas, tá? A ONU vai classificar e vai dividir os países em duas grandes categorias, que são os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Então são um quesito, certo? Vários quesitos, vários critérios que vão ser responsáveis por essa classificação de países desenvolvidos e de países subdesenvolvidos, tá? E dentro dessa classificação ainda existem os países emergentes ou em desenvolvimento, que são aqueles que a partir desses critérios não se encaixam ainda dentro do conjunto de desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Então esses países emergentes, tá? Eles vão possuir uma industrialização, certo? Mas apesar dessa industrialização, os níveis de desigualdades econômicas, ou seja, pobreza, miséria, tá? São significativas nesses países. O que é que isso quer dizer? Que o nível de pobreza e de miséria nesses países continuam altos. Então eles não alcançam ainda a classificação de desenvolvidos e sim estão em processo de desenvolvimento. E nós temos a nossa primeira classificação, que são os países desenvolvidos, tá? A expressão país desenvolvido é utilizada para descrever países que têm um alto nível de desenvolvimento econômico. Então, os países que vão apresentar um alto nível dentro dos quesitos de desenvolvimento econômico, ele é classificado como um país desenvolvido, tá? E esse crescimento, esse desenvolvimento socioeconômico vai ter como base alguns critérios que nós também vamos estar vendo. Então, os países desenvolvidos, popularmente assim falando, são países ricos, que apresentam um ótimo desenvolvimento econômico, que apresentam um ótimo desenvolvimento dentro desses critérios bases. Então, vão ser países ótimos, países, vamos dizer assim, ricos, que recebem essa classificação. E os países subdesenvolvidos, tá? São países chamados de menos avançados, tá? Ou país menos desenvolvido. São países que, de acordo com a ONU, tá, gente? Eles vão apresentar baixos indicadores de desenvolvimento socioeconômico. Então, é o oposto do país desenvolvido. No caso dos países desenvolvidos, a gente vai ter um alto nível de pobreza, tá? De miséria, de desigualdades sociais preocupantes e alarmantes. Então, nesses países, as classificações, os critérios bases vão classificar a nação como subdesenvolvidas, tá? Então, aqueles critérios, aliás, eles vão apresentar um baixo nível. Então, são chamados de países subdesenvolvidos ou países pobres.
Aqui nós temos os indicadores socioeconômicos ou os critérios que são utilizados para classificar um país como desenvolvido, rico, subdesenvolvido, pobre ou em processo de desenvolvimento. Então, quais são os critérios que são utilizados nesse sentido? Tá? Os critérios que são utilizados são a qualidade de vida, tá? Como é que está a qualidade de vida das pessoas nesses países. Dentro desse quesito de qualidade de vida, nós temos o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Na questão econômica, nós temos o PIB, tá? A renda per capita. Dentro também disso, nós temos a expectativa de vida, até quantos anos a população daquele país, né, pode chegar. Se nós temos um país com uma ótima qualidade de vida, com um ótimo IDH, com acesso a serviços, então, consequentemente, a população vai viver mais. Então, essa expectativa de vida maior é uma simbologia também, é um critério que vai indicar se aquele país pode ou não ser desenvolvido, tá? Nós temos a educação também, é um fator muito importante, a educação de qualidade, o acesso à educação. Nós temos a questão também do emprego, tá? O próprio emprego em si vai ter essa grande importância, né? Se a gente tem um país com uma grande quantidade de desempregados, isso pode gerar problemas nos outros critérios também. E nós temos também o acesso aos serviços públicos, saúde de qualidade, segurança, moradia, tá? Até mesmo saneamento básico. Então, os serviços públicos dentro desses países, se eles possuírem uma boa prestação, tá? Eles vão ser importantes dentro dessa classificação de países desenvolvidos ou não desenvolvidos. Nós temos também, inicialmente, a qualidade de vida, tá? A qualidade de vida, que vai ser o quanto a população tem essa qualidade de vida no seu dia a dia, com acesso a serviços, com acesso ao emprego, com renda. Então, inicialmente, até 1970, para classificar um país desenvolvido ou subdesenvolvido, era utilizado somente a qualidade de vida, tá? As condições de produção, certo, eram utilizados também para classificar. Então, se um país produzia muito, além da qualidade de vida, né, tinha um PIB alto, aquele país era identificado e era classificado como um país desenvolvido. Hoje, tá, nós sabemos que não podemos se basear apenas no quesito da qualidade da produção. Que o país pode ser um ótimo produtor, porém ele vai ter problemas sociais. Então, até 1970, um país desenvolvido era classificado a partir da sua produção. Hoje, tá, a ONU, a PNUD, por exemplo, eles vão utilizar vários quesitos sociais, econômicos e culturais e de produção. Então, hoje é um quesito, tá, ou são quesitos que vão ser utilizados para classificar se um país é desenvolvido ou se não é desenvolvido. Então, a gente sai de um critério, de um quesito, para vários quesitos que vão possibilitar essa classificação. Os países que possuem esses quesitos altos, tá, ótimos, eles vão ser classificados como países desenvolvidos. Já os países que vão possuir esses quesitos baixos, tá, eles vão ser classificados como subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, a gente tem essa nova adição de critérios. E algo que é muito constante dentro da classificação de países desenvolvidos e subdesenvolvidos é que ambos vão compartilhar dos mesmos problemas socioeconômicos, tá? Como mostra aí essa imagem, os moradores de rua lá nos Estados Unidos, a pobreza que a gente tem nos Estados Unidos. Por mais que os Estados Unidos sejam um país, uma potência econômica, um país classificado desenvolvido, a gente ainda vai ter problemas, certo, econômicos dentro dessas nações ricas. Então, tanto os subdesenvolvidos quanto os desenvolvidos vão apresentar também problemas socioeconômicos, seja numa escala maior ou numa escala menor.
Um dos primeiros critérios para a classificação de um país dentro do seu tipo, se vai ser desenvolvido ou subdesenvolvido, vai ser o famoso Índice de Desenvolvimento Humano, tá? O famoso IDH, certo? Que é um índice que mede a qualidade, certo, de vida das pessoas, também associando a conjuntos, tá? A partir da década de 1990, a ONU, tá, por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a PNUD, adotou essa metodologia chamada IDH, que mede o bem-estar geral dos países do mundo. Então, vários fatores vão identificar e vão indicar se o IDH é alto ou se o IDH é baixo. Então, a partir de 1990, esse critério socioeconômico, que é o IDH, ele entra em campo também para esse processo de medição do nível do país. Então, aqui a gente tem um mapa que mostra lá de 2011, tá? 9 anos atrás, que mostra os países com maior nível de IDH. Tá? O IDH vai ser dividido dentro dessas 4 classificações: muito alto, alto, médio e baixo. Tá? Aqui nós temos uma linha que vai mostrar alguns IDHs presentes no mundo. Então, lá em 4º lugar, nós temos os Estados Unidos com 0,910. Então, é um país que apresenta um ótimo, certo? Muito alto nível de IDH, pelo acesso aos serviços, pelas qualidades dos serviços, pela economia. Então, a população lá possui esse nível de índice social, tá? Possui esse nível de índice de desenvolvimento humano altíssimo, tá? Em 45º, certo? Nós temos a Argentina, que na América do Sul também vai possuir um nível classificado como muito alto, tá? Conforme vai caindo o nível, também vai caindo as posições. O Brasil está nessa posição bem atrás dos 2 primeiros, tá? Porque o Brasil apresenta ainda um alto IDH, tá? Então a gente tem um alto IDH, mas não um muito alto, devido aos critérios e às características socioeconômicas aqui do Brasil. A pobreza, a miséria, a falta de emprego ou não, são fatores aí, a falta de moradia, que vão intensificar o IDH aqui no Brasil. E numa posição bem atrás mesmo do Brasil, nós temos a China, que apesar de ser uma superpotência econômica, o bem-estar da população lá é classificada, certo, como um nível médio. Então a gente vê que apesar da riqueza da superpotência econômica que a China ela vai apresentar um IDH muito baixo comparado ao seu nível econômico. E nós temos os países que realmente apresentam baixo IDH, em destaque aqui eles, a República Democrática do Congo na África. Se a gente observar, a maioria dos países com baixo IDH estão presentes no continente africano, tá? Então aqui é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano dos países, tá? Que vão indicar o nível de qualidade de vida nessas nações. E aqui nós temos o IDH, que também é medido, assim como nos estados, também são medidos nos municípios. Então aqui nós temos o IDH, certo, dos estados brasileiros. Então vão ser os estados e o Distrito Federal que apresentam um ótimo índice de desenvolvimento humano, né, relacionado principalmente a critérios econômicos e sociais. Então, se a gente observar aqui, a capital federal ela apresenta um ótimo IDH, 0,864, certo? Seguido de Santa Catarina e São Paulo, tá? Depois vem os demais estados. O nosso Pernambuco, ele aparece também com IDH bom, tá? 0,718, e conforme os anos foram passando, se a gente observar a tabela aqui ao lado, o nosso estado de Pernambuco apresentava um muito baixo, tá, nível de IDH, e conforme após alguns anos o IDH subiu. Então a gente vê também que dentro dos estados existem os níveis de desenvolvimento e qualidade de vida
humana, tá? O IDH, que é um dos critérios socioeconômicos para classificar um país desenvolvido ou subdesenvolvido. O nosso segundo critério, gente, é o produto interno bruto, muito debatido, muito comentado no cenário atual, que é o que? O PIB, tá? Então, o produto interno bruto é a soma de todos os bens e serviços que são produzidos aqui no Brasil, no caso aqui também numa determinada região, mas a gente pode classificar como país também, tá? E a soma desses produtos e desses bens e serviços que são delimitados aqui no país, ele vai ser importante porque ele vai indicar a riqueza, tá? O produto interno bruto do Brasil, tá? E de outros países também. Então, o PIB é um indicador socioeconômico também utilizado na classificação entre países ricos e países pobres, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Vai ser um critério utilizado para essa classificação. Então aqui a gente tem a tabela que mostra a variação do PIB, certo? Agora no ano de 2018, né? No quesito de PIB, a China segue liderando, né? A superpotência econômica chinesa, ela segue liderando no quesito de produção de bens e serviços, né? Um país com PIB altíssimo, só lá no ano de 2018. Seguido dos Estados Unidos, que também é uma grande potência, tá? Então, o cenário, a variação do PIB, certo? Em porcentagem, aí nós temos a China com essa variação, com esse aumento de 6,6%. Lá em 2018, o Brasil teve um aumento do PIB de 1,1%, certo? Então a gente vê que conforme o passar dos anos, o PIB ele vai possuir variações relacionadas à produção de bens e serviços de cada país. E nós temos aqui também uma variação mais atual, esse do mês de maio. Então a gente vê que houve uma queda, né, gigantesca no PIB dos países nesse primeiro trimestre, certo, de 2019. Lembrando que a maioria dos dados, certo, são classificados um ano antes. Então aqui a gente tem a data de 2020, mas a base é do ano passado. E no ano passado, certo, a gente teve uma redução de PIB em alguns países, com destaque a China aí de menos 0,8%, e o Brasil teve uma queda aí de 0,3%. Então o PIB, conforme as classificações, vai apresentar redução ou aumento a depender de crise, a depender de acontecimentos também que ocorrem nesses países. Hoje, a nível mundial, a gente pode associar muito a questão do PIB à pandemia, né? Ela vai ter alguns efeitos aí também no PIB de vários países do mundo. O terceiro critério vai ser a renda per capita, tá, gente? Então, a renda per capita também é um critério utilizado para classificar um país naquela ideia de desenvolvido e subdesenvolvido. Então, o que é a renda per capita? A renda per capita, o rendimento per capita, é um indicador que ajuda a medir o grau de desenvolvimento econômico, tá, de um país ou região. A renda per capita é obtida mediante a divisão da renda nacional pelo número de habitantes daquele país. Então, pega-se a renda nacional, né, a quantidade de renda a nível nacional, certo? Às vezes eles utilizam o PIB, tá? Mas costumamente é utilizado a renda nacional. Pega-se essa renda nacional e divide pela quantidade de habitantes de um país. Então isso vai gerar um dado que vai ser responsável ou não por essa classificação de desenvolvido ou subdesenvolvido. Lembrando que é um conjunto de critérios que são somados no final, e se eles apresentarem alta, é porque o país é desenvolvido. Se eles apresentarem um número extremamente baixo, é porque o país é subdesenvolvido. Então, essa é a renda per capita, a divisão de rendimento, de riqueza, pelo número de habitantes. E aqui nós temos um gráfico de 2014 que mostra a renda per capita de cada país, tá, naquele ano. Então, os Estados Unidos seguem com uma ótima renda per capita,
certo? Quando pegou-se a renda nacional daquele país e dividiu por mais de 200 milhões de habitantes que os Estados Unidos têm, a renda per capita por habitante foi de 55,2 mil dólares, tá? Assim como países que vão apresentar uma renda per capita baixíssima, que estão classificados como subdesenvolvidos, certo? Países pobres e também presentes dentro da linha, abaixo da linha da pobreza e da miséria, como por exemplo a Etiópia lá na África, que a soma da renda nacional dividida pelo número de habitantes deu apenas 554 dólares, um nível baixíssimo dessa classificação. Nós temos outro critério também que é chamado de expectativa de vida, tá? A expectativa de vida, ela vai ser um critério responsável também por essa classificação de país desenvolvido ou país subdesenvolvido, e ela vai ter como base, tá? Ela também é chamada de esperança de vida, é o número de médio de anos que a população de um país pode viver, tá? Então eles fazem uma estimativa de até quantos anos aquela população vai viver. Lembrando que conforme a qualidade de vida das pessoas, a expectativa de vida também aumenta, tá? A expectativa de vida está bastante relacionada com a qualidade de vida que o país possui. Então, países com ótima qualidade de vida, as pessoas vão viver mais, tá? E fatores como uma boa educação, um bom acesso à saúde, se tem uma boa saúde, a gente vai evitar uma grande quantidade de doenças que vão ser letais, assistência social, certo? Saneamento básico, que com a falta do saneamento básico pode ocasionar doença, a segurança, né, os homicídios aí, roubos, surtos, e também a segurança no trabalho para evitar acidentes de trabalho que reduzam a expectativa de vida, tá? Além de violência também, e as guerras vão ser fatores que vão influenciar uma alta ou uma baixa expectativa de vida. Então a gente tem países onde a expectativa de vida passa dos 70 anos e outros países as expectativas de vida chegam a 50, a 60, dependendo da condição social daquele país. Então aqui a gente tem um mapa que mostra, tá, a expectativa de vida em alguns países, tá? Então a gente tem países em cores extremamente fortes, tá? Que vão ter uma expectativa acima de 80 anos, certo? E países que a expectativa de vida, como aqui principalmente em países da África, se a gente observar, a expectativa de vida é de até 60 anos. Então esses países com essa baixa expectativa de vida certamente apresentam problemas socioeconômicos, pobreza, violência, conflitos armados, que são as guerras, epidemias, doenças que vão dizimar uma parcela da população. Aqui nós temos a outra expectativa de vida do brasileiro, aqui no caso do Brasil, a nascer. Então a gente vê que no conforme do passar dos anos, tá, a expectativa de vida aqui no Brasil cresceu. Então, nos anos 40, a expectativa de vida aqui no Brasil era de 45 anos. E agora, em 2008, a expectativa de vida de cada brasileiro é de 76 anos. Então, um nível considerável de expectativa de vida. A educação, gente, também vai ser um fator importante na avaliação de um país desenvolvido ou subdesenvolvido. Então, países que apresentam uma ótima educação, tá, vão ter bons frutos. E o nível da educação é medida pelo PISA, tá, que é um programa da ONU, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que vai avaliar o nível de conhecimento dos estudantes, então automaticamente também avalia o nível da educação. Aqui nós temos um dos gráficos do PISA, no caso na prova de matemática, eles avaliam várias disciplinas, avaliam vários estudantes por disciplinas. Então a gente tem aqui no quesito de matemática, né, os países, então o Brasil está bem abaixo no nível de matemática de alguns países da própria América do Sul. Então a gente vê esse nível também da educação baixo aqui no Brasil e alto
em alguns outros países. Então, os países que apresentam esse nível alto vão ser considerados, com a soma dos demais critérios, também se tiverem positivos, países desenvolvidos. Nós temos a geração de emprego, tá? A taxa de emprego, por outras palavras, permite indicar qual é a percentagem de trabalhadores que têm emprego. Então, a taxa de emprego, por exemplo, se a gente tem uma taxa de emprego de 84%, isso vai indicar que a cada 100 pessoas, 84 estão trabalhando. E a geração de emprego também vai ser um critério importante para classificar um país desenvolvido ou subdesenvolvido, justamente porque com pessoas trabalhando a gente vai ter, vamos evitar vários outros problemas sociais. Tá? Então, os países que geram muito emprego são países desenvolvidos com a soma dos outros critérios. E aqui nós temos a taxa de emprego de cada país. O Brasil, hoje, nós temos um alto nível de desemprego, então a gente vê que o emprego aqui é baixo, 11%, então a cada 100, 11 estão trabalhando, né, se a gente pegar por esse critério, e isso mostra que o Brasil está com uma baixa na taxa do desemprego. Então a gente tem um alto número de desempregados, e isso pode gerar problemas socioeconômicos. E os serviços públicos também, que vão garantir aí classificar um país como desenvolvido ou subdesenvolvido. Os serviços públicos como de saúde, tá? Bons hospitais, bons médicos, especialidades médicas, acesso a esses médicos. Então, uma boa saúde também vai ser bom para um país desenvolvido. Nós temos a segurança, né? Países que tem um alto nível de seguranças policiais, né? A violência não é tão alta, não registra furtos, não registram roubos, homicídios, também vão ser importantes para essa classificação. O outro serviço público também é o acesso à moradia. Então, está lá na Lei dos Direitos Humanos, o acesso à moradia. Então, as pessoas que têm moradia, os países que possibilitam moradia, a gente reduz a população que não tem onde morar, e isso também vai ser importante para o país desenvolvido. E nós temos também o saneamento básico, né? O acesso à água potável e o tratamento de esgoto, que vai reduzir as doenças, e reduzindo as doenças a gente tem também uma expectativa de vida e uma qualidade de vida melhor. E também o acesso à coleta de lixo também faz parte desses serviços públicos que possibilitam àquele país uma qualidade de vida. E aqui nós temos o mapa atual, tá? Que ele vai classificar a partir dessa linha. Os países que estão ao norte são países considerados desenvolvidos, com exceção da Austrália, que está ao sul, mas apresenta condições socioeconômicas igualitárias a países que estão ao norte. Então, essa linha são chamadas de divisão socioeconômica do mundo, tá? A regionalização socioeconômica do mundo. Então, os países que estão ao norte apresentam uma melhor qualidade de vida, uma maior quantidade de riqueza, uma melhor qualidade de serviços, e acabam se encaixando na classificação de países desenvolvidos. Os países aqui ao sul, mais ao sul, apresentam um baixo nível de qualidade de vida, de acesso a serviços, de PIB, de renda per capita, de IDH, e acabam entrando nessa classificação de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimentos, que são os emergentes, tá? Com exceção da Austrália, como eu disse, que está aqui ao sul, mas apresenta características de países com alto desenvolvimento. Então aqui a gente consegue identificar que os países mais ao sul apresentam essa classificação de subdesenvolvidos. E aqui nós temos alguns pontos, né, que estão relacionados a essa diferença entre subdesenvolvimento e desenvolvimento, que é a concentração de renda, certo? É essa diferença entre a quantidade de pessoas que possuem renda e as que não possuem. Então, em 2017, 82% da riqueza do mundo estava na mão de 1% mais rico. O que é que isso quer dizer? Que a gente pega uma parcela que corresponde a 82% da riqueza mundial, ela estava na mão do 1% mais rico, ou seja, uma pequena quantidade de pessoas, certo? Que possuem uma grande quantidade de renda, de concentração de renda, de riqueza, aonde a maior quantidade de pessoas
possuem um baixo número de concentração de renda, um baixo número de riqueza, tá? Então esse 1% do mundo que ficaram com 82% da riqueza, essa riqueza de 82%, tá, corresponderia a 3,7 bilhões de pessoas que não ficaram com nada. Então a gente vê a concentração de renda como um fator aí do subdesenvolvimento e do desenvolvimento. E a grande contradição entre o crescimento econômico e o crescimento humano. Então, países vão apresentar um grande crescimento econômico, vão ter um grande número de riquezas, vão ser países ricos, porém, dentro desses países, como a gente viu no início do slide, vão apresentar um alto nível de pobreza. Então, é chamado de concentração. Também o uso do PIB, que é o Produto Interno Bruto, e do royalties, que é a produção que aquele país tem também. Então, como é que está ocorrendo esse uso? Por que esses países apresentam PIB e apresentam royalties e a gente tem um crescimento humano diferente do crescimento econômico? E a concentração de renda, que é o que essa charge aqui vai mostrar. Então, a grande fatia do mundo fica para os mais ricos, enquanto as migalhas ficam para os demais habitantes. Então, essa contradição. Por que o país é tão rico, mas apresenta riqueza e pobreza? Então, isso é responsável, certo, por essa desigualdade social, que é fruto da concentração de renda. E aqui nós temos um slide que mostra, certo, um dado aí um pouco antigo, certo, que são os 8 mais ricos do mundo. Então, a gente tem aí o Bill Gates, o Amancio Ortega, certo? O Jeff Bezos. Então são os considerados os homens mais ricos do mundo, que o criador do Facebook, tá, o Mark Zuckerberg, que apresentava aí uma renda de 45 bilhões. Então a gente vê a concentração de renda na mão de poucas pessoas e a grande parcela da população sem tanta concentração de renda. Então hoje assim, tá, nós encerramos a nossa videoaula de hoje sobre essa temática de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Pontos que não devem ser esquecidos na videoaula. Quais critérios são responsáveis por essa classificação? Então, vários países vão necessitar de critérios para ser classificados como desenvolvidos ou como subdesenvolvidos, e esses critérios têm que apresentar números altos para ser considerados desenvolvidos. E a contradição, já que mesmo os países desenvolvidos também vão apresentar pobreza, tá, e problemas socioeconômicos, e o grande fator que é a concentração de renda. Países ricos que apresentam falta ou baixo nível de crescimento humano. Então assim nós encerramos a aula de hoje. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.